O Nubank acabou de anunciar o retorno obrigatório ao escritório em 2026. Alguns meses atrás, o Itaú demitiu uma galera que estava em home office, alegando falta de produtividade no trabalho remoto. Ainda em 2025, algumas empresas como Amazon, Microsoft, Google já mandaram seus funcionários de volta para o escritório. E para você que está começando agora com análise de dados e sonha com um trabalho 100% remoto, como vai ficar? É sério que você acha que, sem nenhuma experiência, vai conseguir um trabalho remoto em uma grande empresa? Olha, tá na hora de cair na real. Faz 2 anos que eu estou alertando isso aqui no canal. Pode procurar nos vídeos anteriores, que o modelo home office não vai durar para sempre. E se você quer trabalhar com análise de dados remoto, fica comigo até o final desse vídeo, que vai ser muito importante para você ter consciência de como está o nosso mercado. Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruce Fonseca, eu sou especialista e educador em análise de dados e criei esse canal para ajudar você a migrar do zero até a sua primeira vaga em análise de dados. Então esse conteúdo é de qualidade, é sobre o que eu estou vendo no mercado americano e no mercado brasileiro de análise de dados. Então já deixa um curtir, compartilha, se inscreva aqui no canal para ajudar o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante para quem quer a tão sonhada migração de carreira para análise de dados. E agora vamos para o vídeo. Galera, e vocês sabem, não é de hoje que eu falo do home office, não é de hoje que eu falo que eu tenho muitos contatos aqui nos Estados Unidos, muitos contatos no Brasil, com executivos, gerentes, empresários, pessoas que estão falando já há 2 anos sobre o retorno ao escritório. Já estão falando há 2 anos, assim que a pandemia terminou, sobre o fim do trabalho full home office. As empresas não querem mais saber dos funcionários na casa. E sempre que eu toquei nesse ponto aqui com vocês, eu sempre fui muito criticado, mas eu prefiro falar com vocês na base do argumento, no que eu estou vendo no mercado. E gente, vamos ser muito sinceros, a gente tem a escolha de trabalhar ou não nessas empresas. Essas pessoas do Nubank que foram avisadas que no ano que vem vão ter que ir 2 vezes para o escritório por semana, eles simplesmente não são obrigados a trabalhar lá. Eles podem simplesmente escolher uma outra empresa para se trabalhar. Não é verdade? O mercado é livre. E você já me viu falando aqui também que quanto mais sênior e mais importante você é para a empresa, melhor e maior é o seu poder de negociação para conseguir um benefício a mais de home office, trabalhar de casa, menos dia do escritório e por aí vai. Ou seja, com certeza tudo é negociado. Mas isso não quer dizer que a empresa vá atender todas as suas solicitações, não é mesmo? E uma coisa que eu falo muito aqui, que eu vejo que os gestores gostam de ver os funcionários no escritório, de conversar com eles, e eu já falei aqui também, a importância de você ser visto, ser reconhecido por essas pessoas, você deixar de ser um e-mail, deixar de ser uma pessoa numa reunião virtual, você conhecer a pessoa pessoalmente, cria laços, pessoas trabalham com pessoas. E por mais que você conheça as pessoas virtualmente, quando você encontra elas pessoalmente, você tem uma percepção diferente das pessoas. Isso é realidade. E eu já falei aqui para vocês também sobre a cultura do cafezinho. Gente, a cultura do cafezinho, eu falo isso há muito tempo. Você encontra alguém no café, alguém que você está participando de um projeto, ou alguém que faz algo interessante, você pergunta, tem alguns insights, mas você nunca marcaria uma reunião para falar com aquela pessoa sobre esses assuntos. Galera, essa é a Cristiane Junqueira, ela é uma fundadora e uma das principais executivas do Nubank. E há 2 anos atrás, nesse podcast, ela estava falando que ela não concordava com esse modelo híbrido de obrigar as pessoas a irem 2, 3 vezes por semana no escritório, porque eles acreditavam que isso não funcionava bem. Ao invés disso, ela falou que eles preferiam a cada 7, 8 semanas a equipe se reunir uma vez, uma semana inteira e deixar as principais interações acontecerem nessa semana. Veja comigo. Essencialmente. Então, reuniões às vezes criativas, de brainstorming, ou de planejamento, ou de alinhamento, ou feedback, né? Alguns processos de gestão, a gente deixa para fazer isso tudo na semana que as pessoas estão no presencial. Ou seja, as principais interações aconteciam presencialmente lá no Nubank. Hoje tá assim. Agora, eu concordo muito com essa visão de que, pô, eu tô aqui, encontrei com a Rafa e com a Malu ali no café. E a gente falou, pô, a gente precisa falar daquele negócio, né? Pô, vamos ver quem tá aí, junta aqui as 3 pessoas. Ninguém vai te ligar lá na tua casa pra você entrar via Zoom numa conversa que surgiu ali no corredor, entendeu? E numa dessa, você já não tava, você perdeu. Então, olha só, mais um ponto legal que ela falou dessa cultura do cafezinho, que é algo que eu sempre falo pra vocês. Vocês precisam ter a oportunidade de ser vistos, serem reconhecidos
na empresa que vocês trabalham. Vocês deixarem de ser apenas um e-mail que envia um e-mail para as pessoas, ou alguém em um chat, ou em alguém em uma reunião virtual. Você precisa conhecer as pessoas pessoalmente. E, gente, quando você conhece as pessoas pessoalmente, você acaba conhecendo além apenas daqueles argumentos profissionais. Você acaba humanizando as pessoas, com certeza. Eu já falei várias histórias aqui no canal. Pô, a pessoa sai da faculdade, né, sai da formação dela e não tem noção de como se organizar, de como gerir o tempo. Mas se ela tá num escritório rodeada de gente mais experiente, ela vê. Ela vê. Ela vê como a pessoa se comporta, ela vê como a pessoa gera o tempo dela, ela vê como a pessoa se planeja para uma reunião. Então, ela absorve muito mais e aprende muito mais. A sensação que eu tenho é que, para quem é mais jovem, tem menos experiência, ficar de casa é mais oneroso. Assim, a pessoa perde mais. Isso vai totalmente de acordo com o que eu falo para vocês, que é mais difícil você conseguir entrar no mercado como júnior, full home office. E por outro lado, quem é mais sênior sempre acaba recebendo um home office como um benefício da empresa. Ali é algo que você consegue negociar com o seu gestor. Então é muito importante você entender que os gestores continuam vendo que para quem está começando agora, o trabalho presencial é importante. E por um outro lado, eu vou mostrar para vocês um outro vídeo aqui. Vamos ver o CEO do iFood. Então, tipo, em obra, né? Tá... A gente tá começando a expansão agora mais. Tô vendo aqui. Então, tem esse prédio aqui, que é um prédio para 2.000 pessoas, hoje são 8.000, né? Putz, então não dá pra cabeça, não tem um dia que vem todo mundo. Não, então. até porque a empresa, ela é uma empresa de trabalho remoto. Tá. Só vem quem quer. Tá. Então a gente não tem a obrigação Não de tem vir. o dia assim que o gestor fala assim, não, cara, é um negócio híbrido, então vem o dia. Não, a gente não acredita nisso, cara. Tá. A gente acredita em cultura, cara. Igual seu filho. Você só vai entregar a chave do carro pro seu filho o dia que você achar que ele, se beber no bar, ele vai deixar o carro e pegar um Uber. Sim. Deveria ser assim, senão você não deveria confiar nele, certo? Sim. Mesma coisa aqui, se você cria uma cultura baseada em regra, na prática você não tem uma cultura, você tem um conjunto de regras. E aí chega uma pessoa aqui que não topa fazer daquele jeito, mas ela se obriga a fazer daquele jeito. Só que você regula isso até a página 2, cara, porque no dia a dia a pessoa tá fazendo um monte de coisa, 1000 coisas por aí. Porque a gente viu grandes empresas, tipo Amazon, grandes players falando assim, não, cara, agora é tudo presencial, acabou a mamata. Ninguém me mostrou um número até agora provando que isso é melhor. Você acha que isso é conversa? Não, eu só não vi um número. Então, assim, é que é muito fácil eu te convencer com base na retórica. Sim. É melhor, as pessoas ficam aqui, você vê, você não sei o quê. Cadê o número? Me mostra que a produtividade é melhor. Minha empresa nunca cresceu tanto, nunca inovou tanto, como nos últimos 3 anos. 3 anos de trabalho remoto. Animal. Então, o meu número me mostra o oposto. Pessoal, e olha só que legal, ó. Presta atenção no que ele fala aqui. Ele fala assim, ó, os meus números mostram o contrário. Os meus números mostram que eu nunca cresci tanto como nos últimos 3 anos. O que aconteceu nos últimos 3 anos, pessoal? Recuperação de uma pandemia. De 22 para cá, já estava abrindo tudo, já estava retornando o trabalho presencial e a empresa dele estava crescendo nesse período. Porém, pessoal, o retorno ao presencial, vocês sabem como foi muito, muito devagar. Agora que as empresas estão falando assim, vocês vão voltar para o escritório. Ou seja, ele cresceu em um período que estava todo mundo em casa. Na sua casa, você não vai consumir no restaurante que você costumava ir, ali do lado do escritório, não vai consumir no restaurante da fábrica e por aí vai. Você vai pedir uma comida ou você vai preparar a sua própria comida. E eu entendo que para ele o melhor cenário é justamente que as pessoas estejam em casa ali, ó, aptas ali a fazer um pedido no iFood, né? Ou do que elas estejam no escritório e vão fisicamente, presencialmente a um restaurante ali da região do escritório, não é mesmo? Até porque quando a gente está no escritório é quando a gente aproveita para almoçar com os amigos, para comer uma comida diferente ali, para você tá passando na frente do boteco, aquele que faz o bifão na chapa do ovo ali, você já pediu um prato, falou, pô, hoje eu vou comer um bife a cavalo ali, cara. Pô, hoje eu vou naquela churrascaria ali perto. Cara, hoje eu vou numa comida japonesa. Cada dia você vai fazendo um roteiro, ainda mais quando você tem um grupinho de amigos ali, cara. Todo mundo sempre dá uma ideia, todo mundo sempre conhece um lugar novo. E almoçar acaba não sendo apenas o fazer um pedido. Acaba você tendo ali um momento bacana com seus amigos ali no trabalho. O que eu entendo que isso não beneficia a empresa dele. Concorda comigo? Deixa um comentário aqui. E pessoal, só para não descontextualizar, eu acredito que realmente esse cara é um grande líder, ele é muito preparado, você vê que a comunicação dele é excelente, que ele é um cara super preparado e eu não duvido nada do feeling dele, eu acredito nos números dele também, beleza? Mas se você assistir esse episódio inteiro assim como eu fiz já alguns dias atrás, você vai ver que todas as interações que ele faz, todas as reuniões durante o dia são presenciais, são físicas. Ou seja, você vai ver que vai vir aí uma diretora de logística,
ela conversa com ele fisicamente, eles batem um papo aí vai vir um carinha que é head ou CEO de alguma empresa do grupo, eles batem um papo presencial numa mesinha também, depois eles saem para almoçar e vem uma empresa lá que vende comida, coisa e tal. Cara, é tudo bate-papo presencial. Eu não vi ele ligar a câmera e falar com o Zoom uma vez, tá bom? Inclusive o episódio foi gravado de dentro do campus do iFood, não é mesmo? E eu mostrei esses 2 vídeos para vocês, para mostrar primeiro a mudança de posicionamento do Nubank, falando que ia para o escritório a cada 7, 8 semanas, juntava a galera lá, mas não deixava de fazer as principais interações, todo mundo junto de forma presencial. E eu mostrei também o CEO do iFood, que defende totalmente o home office, porém ele fez as principais interações dele de dentro do campo do iFood e se reunindo presencialmente com as pessoas que ele teve compromisso naquele dia. Nesse caso, eu diria para o pessoal do Nubank que não gostou do retorno ao trabalho, para enviar o currículo para o iFood. Simples assim. E eu tenho certeza que isso acontece, gente. Quando você não está feliz em uma empresa, porque não combina algo com você, você consegue fazer isso em outra empresa. É o que eu defendo, é um mercado livre. Você pode escolher os lugares que você quer trabalhar, mas a empresa também vai ter o direito de escolher se você vai poder trabalhar lá. Mas o que eu digo que não é você que vai mudar a cultura da empresa. A empresa vai mudar a cultura dela, o posicionamento, a forma dela trabalhar, quando isso realmente fazer sentido para aquela empresa. E essa semana eu estava conversando com um aluno meu, um mentorado, estava batendo um papo com ele, e ele conseguiu a primeira vaga dele, porém ele recusou. E aí falando com ele, entendendo toda a situação, ele falou assim, Bruce, poxa, eu não queria, né, ficar longe da minha família, essa empresa ela vai ficar lá na divisão, lá com o Paraguai, coisa e tal, o pagamento é legal, vai ser como analista de dados já. Eu falei assim, tá, cara, quanto que ofereceram para você? Ele falou assim, olha, os benefícios eram muito bons, vale refeição, não sei o que lá, mas o salário era 3,5. Aí eu falei que não ia poder por causa da família, não ia querer deixar minha família, minha namorada não ia poder mudar junto comigo, eu moro com os meus pais, coisa e tal. Eu falei assim, tá, e aí o que você fez? Aí eu falei para eles que eu não podia, e eles me fizeram uma contraproposta para trabalhar com eles. Eles me ofereceram R$4.500. Eu falei, cara, é bem mais do que você ganha atualmente. Você ia conseguir a sua migração e mesmo assim você não quis. Ele falou assim, professor, eu queria um trabalho full home office ou algo que seja perto aqui da minha casa. Eu falei para ele, cara, sinceramente, você já mora num lugar um pouco remoto ali na região centro-oeste do estado de São Paulo. É um lugar que tem grandes empresas ali, mas essas grandes empresas, elas não estão com um foco em análise de dados ainda. Nesse caso, o que você vai precisar fazer? Eu diria que provavelmente você precisaria sim pensar ou considerar algo mais próximo de São Paulo, por exemplo. Ou seja, se mudar sim para próximo desses grandes centros onde as vagas de analistas de dados estão cada vez mais concentradas. Outra opção seria que ele conseguisse demonstrar que ele realmente consegue desenvolver o trabalho da casa dele, que ele vai conseguir aprender da casa dele e que o principal, ele vai conseguir agregar valor mesmo não estando presencialmente na empresa, absorvendo a cultura e a forma de trabalhar da empresa o tempo todo. E aí, com base nisso, eu e ele nós criamos um plano para ele desenvolver um portfólio, para que esse portfólio estratégico se torne sim o grande diferencial dele, para as pessoas falarem assim, mesmo ele não podendo trabalhar presencialmente aqui, eu confio que ele vai desenvolver esse trabalho, que ele vai agregar valor aqui na empresa. Mas basicamente o que eu estou dizendo é que mesmo ele entrando agora no mercado, ele vai precisar se posicionar como um sênior ou um pleno, alguém capaz de resolver problemas e não apenas alguém que está entrando para contribuir com a equipe e para se desenvolver profissionalmente também. E você sabe, eu tenho falado aqui no canal há 2 anos já. Eu converso com grandes gestores, executivos, CEOs, empresários, pessoas no Brasil, pessoas aqui nos Estados Unidos. Todas elas falam para mim, Bruce, eu acredito no retorno ao escritório. Eu não acredito que ninguém começou uma empresa do quarto e continuou ela do quarto. As empresas foram para o escritório. As empresas se juntaram em grupos para discutir ideias, pensar em alternativas e resolver problemas. Agora, o meu ponto de vista, o que eu acredito que realmente funciona é a questão do trabalho híbrido. E eu estou vendo que essas empresas também estão falando do fim do home office, elas estão indo para um modelo híbrido, onde elas estão literalmente obrigando os funcionários a voltarem para o presencial. Elas querem os funcionários no escritório de 2 a 3 vezes por semana. Então eu realmente acredito que esse é um caminho sem volta. As empresas estão cada vez
vez mais adotando esse modelo híbrido. E se você quiser trabalhar remotamente, você com certeza vai precisar demonstrar muito valor nas suas análises para uma empresa considerar contratar você de um lugar, mesmo que você não possa ter uma frequência presencial ali. E se você quer aprender como se tornar um analista de dados de valor, alguém que resolve problema através da análise de dados, entre no meu site e confira as minhas formações. Eu tenho certeza que uma delas vai se encaixar no seu orçamento e você vai aprender não apenas as ferramentas como SQL, Power BI, Python, mas você vai aprender conceitos importantes e essenciais de análise de dados e vai aprender a desenvolver o seu portfólio estratégico para demonstrar aos recrutadores o seu conhecimento e conseguir a sua tão sonhada migração de carreira. Beleza? Meu muito obrigado, até o próximo vídeo, ó. Valeu!